Game of Thrones, 8ª temporada, episódio 5, The Bells, ou Os Sinos. Acho que em português fica um pouco mais tosco o nome, mas tudo bem. E antes de tudo, olá pessoas, tudo bom com vocês? E bem galera, nesse quinto episódio, e que é bem importante eu frisar aqui, o penúltimo episódio da série Game of Thrones, eu acho, né, ao meu ver aqui, que realmente a partir desse ponto está surgindo uma ruptura entre os fãs aí dessa série, né? Da galera que está acompanhando. Porque até então estava tendo muitas críticas e tal, mas beleza. A série nessa última temporada conseguiu criar momentos interessantes, como o da Arya em relação ao Night King. Acho que apesar um pouco das críticas em relação às estratégias que não existiram, né, nessas guerras, nessas batalhas que teve nessa temporada, eu acho que foram batalhas interessantes. Eu acho que, apesar um pouco lá da escuridão da fotografia da Batalha de Winterfell, acho que foi uma batalha interessante, bem bonita em alguns pontos, mas realmente agora não tem como negar que esse quinto episódio gerou essa ruptura. E nessa minha análise, pessoas, eu vou tentar achar razões do porquê tá acontecendo essa ruptura. Beleza, você pode ser do grupo que tá achando massa, achou que a Daenerys deveria ter feito aquilo mesmo, ou que você pode ser do grupo que tá realmente achando o desenvolvimento lá incoerente, enfim. Mas o fato aqui é que se tá ocorrendo essas diversas interpretações, não pelo fato que a série tá fazendo com que a gente reflita ali sobre as coisas, mas é puramente de uma falta de mensagem ali que deixou de ser passada, alguma nuance ali que faltou e que está acontecendo, que está gerando essa cisão no público. Então, essa análise vai servir para isso, para tentar achar razões para explicar isso. Estão me olhando por quê? Qual é o problema? O que é? Tô doida aqui, meu amor barato, tô doidona. A Lucy cresce. E bem, galera, para quem me segue no Instagram, viu que eu tava ali um pouco no calor do momento, eu sou do grupo de pessoas que tá achando um pouco incoerente, não gostei muito dessa pressa, eu achei muito disruptivo essa mudança da Daenerys, e eu deixei um pouco assim do meu rage ali no Instagram, mas eu até demorei um pouco para gravar esse vídeo para justamente tentar fazer uma análise melhor, assim, menos emocional, mais crítica. E eu fiquei colhendo opiniões diferentes dos meus amigos, né, para dizer o que eles acharam e tal. E uma das coisas que essa parte emocional, dessa minha insatisfação emocional com a série, tava nublando minha visão, é que esse episódio, cara, foi um dos mais bonitos do seriado todo. Fotograficamente, em termos de direção, eles pegaram muito dos conceitos ali que eles fizeram em batalhas anteriores e aplicaram muito bem nesse episódio. Geograficamente você viu ali, entendeu as coisas, você não ficou perdido, como no caso da Batalha de Winterfell. Eles colocaram essa visão caótica, que eu até mencionei isso na minha análise da Batalha de Winterfell, que em GOT, guerras são coisas caóticas. E eles colocaram um gancho para a gente ter um pouco de sensação de perigo ali dentro daquele massacre que estava ocorrendo ali, justamente para a gente acompanhar a perspectiva ali da Arya, né, dela tentando escapar. Então acho que foi uma ideia bem interessante. Episódio redondinho em termos de direção, de fotografia, efeitos especiais. Só que o grande problema que tá na série aí, o que tá pairando sobre a série, é justamente a coerência dos personagens. Os finais que alguns tiveram, como no caso da Cersei e o Jaime, a teoria da Mad Queen, né, da Rainha Louca, que a Daenerys está perdendo o controle. Será que é do nada? Será que, beleza? Ou ela já tinha alguns sinais que ela teria um pouco dessa tirania? E bem, para eu tentar também ser coerente comigo mesmo, se a gente se lembrar das minhas análises anteriores, eu meio que já tava cantando essa bola dela tá se sentindo um pouco forasteira ali quando ela chegou no Westeros. Ela sentia inveja da admiração que os outros têm ali pelo Jon,
no caso ali da Sansa. Beleza, ela externou isso, ela externou essas angústias dela pro Jon, né, nesse episódio. Ela, resumidamente, teve um dos piores dias da vida dela, né? Perdeu o dragão e a melhor amiga no mesmo dia. Então, a série, beleza, você tem os elementos para justificar, dar essa noção de consequência de por que ela ter tomado essa decisão dela. Analisando assim, por essa perspectiva um pouco menor, assim, mais contida somente nesse episódio, somente nessa temporada, tudo o que tá acontecendo ali faz sentido. A decisão que ela tomou, enfim, ela tava com raiva. Tudo que a gente for questionar de atitudes da Daenerys ali, a um primeiro momento, se a gente for procurar ali dentro do escopo dessa temporada, vão ter embasamentos, vão ter justificativas dela estar fazendo o que ela fez ali naquele episódio, né? Ter optado pelo genocídio. Mas o problema é que, beleza, mesmo com justificativas narrativas assim meio que vagas, já que a série tá bem apressada, mesmo com essas justificativas, mesmo com essa base, porque ainda assim tá gerando essa discórdia, essa ruptura entre os espectadores. E aí que entra agora uma perspectiva mais macro da série como um todo. Então, beleza, eu fui tentar sair dessa minha parte emocional, odiei, não sei o que e tal, e fui atrás mesmo das temporadas anteriores. Será que já davam indícios realmente de que a Daenerys é uma pessoa violenta, tem tendências para tirania? E cara, eu tive um pensamento interessante, não sei se vocês vão concordar, mas que é o seguinte, que sim, a série sempre mostrou essa tendência violenta que a Daenerys teve, sempre mostrou. E isso pode ter passado desapercebido porque é o seguinte, como eu estava conversando com um amigo meu, a maior parte do arco dela, a maior parte do esforço que ela fez ali para ganhar prestígio, se ascender no poder, né, começar do zero, enfim, ela se esforçou bastante, e isso não tem como negar, mas ela usou aquele continente, aquela cultura diferente como um parque de diversões para aplicar a ideologia dela. Claro que tinha muitas coisas erradas ali, a nossa perspectiva, a Carol Moreira e a Mikan explicaram isso muito bem, e eu vejo isso justamente como a gente tem esse olhar assim um pouco mais distanciado quando a gente olha para o povo do Oriente, para as guerras que tem no Oriente Médio. A gente olha assim com um olhar mais distanciado, com menos empatia. E no caso, a Daenerys ela representa a nossa visão ocidental. Ela é a pessoa que fugiu da casa dela ali, né? E nossa casa, no caso do espectador, ele é mais familiarizado com Westeros. Miri, aquele outro continente, seria uma cultura diferente. E ela foi aplicando a ideologia dela, aplicando a justiça dela ali acima de qualquer coisa. Então a visão dela e a nossa visão também é a visão de estrangeiros sobre uma cultura diferente, que beleza, a gente pode detectar pontos errados, né, como escravidão, mas que a solução dela ali que ela fez foi só por passar por cima, desconsiderando várias coisas ali daquele outro mundo, tanto que ela passou ali por muitos perrengues. E como a gente não tinha também uma certa empatia pelo povo, né, daquele outro continente, a gente só via também como inimigos que estavam errados. Então, quando a gente para pensar por várias coisas que ela fez, ela sempre queimou quem discordava com ela. Ou quando não queimava, ela dava uma certa opção, ou se ajoelha e concorda comigo, ou a outra opção é o dragão aqui atrás. Então, ela já mostrava esses traços aí de tirania, de impor a verdade dela. E a partir do momento que ela foi para Westeros e fez as mesmas coisas, né? Aplicou um pouco dessa intolerância dela, aí já foi no ponto que eu tava falando para vocês. Ela tava fazendo isso já no que seria o nosso mundo ocidental, a nossa casa. E a partir do momento que ela tá fazendo isso no mundo que a gente é mais familiarizado, no mundo que a gente não considera as pessoas que habitam ali. Beleza, tem pessoas ruins e boas, mas que
a gente não considera vilãs, mas que fazem parte ali do que é um ser humano, a gente começa a estranhar essas atitudes dela. Agora, o meu segundo ponto, que esse também foi um pouco difícil de eu admitir, pode ser também que seja a gente não tá querendo aceitar essa mudança dela, tá achando incoerente e tal, é que talvez seja simplesmente apego pelo personagem. É bem plausível que isso seja verdade também, porque é difícil quando a gente tá linkado emocionalmente numa coisa, é difícil a gente ter essa ciência assim de fora, sabe? Eu tô julgando aqui porque eu tô emocionalmente ali ligado por aquela pessoa. Porém, eu fiz aqui um exercício de meia-culpa, mas eu acho que grande parte do problema de estar acontecendo essa raiva, essa divisão, eu vou colocar um peso maior dessa culpa nos produtores da série e nos roteiristas. Porque é o seguinte, como eu estava falando para vocês, a gente tem algumas justificativas ali que embasam o que está acontecendo agora. Algumas das visões que o Bran teve e que a própria Daenerys teve em temporadas anteriores se concretizaram agora. Então, eles sabiam, os diretores e os roteiristas sabiam qual seria mais ou menos o rumo ali para o futuro. Isso dá indício de que, beleza, a história não foi sendo, vamos ficar testando possibilidades aqui. Mas o problema é que é o seguinte, os produtores da série, eles decidiram terminar o seriado na 8ª temporada e com 6 episódios. E uma das grandes qualidades do formato seriado é que você consegue construir histórias de uma maneira bem gradativa. Você consegue ver a beleza de uma mudança de personalidade, de amadurecimento em séries de uma maneira muito massa, porque você vai passando tempo com aquele seriado, anos, né? No caso de Game of Thrones, 8 anos, né? Quase 10 anos. E a decisão de apressar a série nessas 2 últimas temporadas tá colhendo frutos ruins. A gente vê claramente que a série poderia dar mais um caldo, poderia se esticar mais, poderia se desenvolver melhor esses finalmente. E essa decisão de espremer, de rushar as coisas, realmente está prejudicando muito a série. Não é pouco, mas é muito. Agora, analisando a série como um todo, o que a série sempre estabeleceu? Que ali era um mundo cruel, beleza. Que se o nego vacilasse, morria. E que as pessoas pagavam pelos erros dela. O Ned, inocente, perdeu a cabeça. O Robb Stark, inocente, acabou morrendo. O Oberyn estava com a luta ganha, mas ficou lá muito confiante, acabou morrendo também. Então a série ficou marcada pela maneira como ela conseguia surpreender seus espectadores. Então ela causava esses choques, esses plot twists, mas de uma maneira assim orgânica, de uma maneira que, beleza, fazia, apesar da gente não prever o que poderia acontecer ali, mas era uma maneira orgânica dos acontecimentos ali. Era uma maneira de que fazia sentido dentro daquele mundo. E o que eu vejo aqui, analisando por essa perspectiva do histórico da série, que atualmente é o que ainda prende o espectador, né? É que ela ficou refém disso, dessa necessidade de causar choque, dessa necessidade de surpreender a gente. Então a maneira como ela cria esses momentos de torcedor de futebol, beleza, na hora lá a gente fica muito foda isso aí, não sei o que e tal, como é o caso da Arya matando o Rei da Noite. Só que quando a gente para pra pensar, continuando aqui no caso do Rei da Noite, esse plot aí do White Walkers, tipo, a primeira coisa da série, a primeira cena foi um White Walker, foi esse negócio, essa mística do inverno tá chegando e de repente foi resolvido assim, sem muita explicação, beleza. E teve esse negócio da Cersei, que a série, o que deu a entender a série foi que, com o tempo, as forças da Daenerys foram sendo capadas, ela foi perdendo exército, perdeu os Dothraki, perdeu o dragão e tal, e o que a série dava a entender é que as forças da Cersei e da Daenerys foram nivelando. E eles foram
criando justificativas bem preguiçosas, principalmente a morte lá do Rhaegar, que eu achei muito tosca. Foi simplesmente, eu tive aquela sensação de bora matar e tchau. E depois que ele morreu, ela acabou fugindo lá dos navios. E nesse episódio, a gente vê que ela tinha capacidade total de destruir aqueles navios. Então, eu achei um pouco incoerente isso. Um pouco não, bastante incoerente até. E eu, chegando agora no ponto final, eu acho que o maior erro que eles fizeram aqui, que eles cometeram em relação a Daenerys, apesar de ter um certo embasamento narrativo da gente entender a decisão dela, eu acho que o maior erro deles foi que usar essa transição dela, essa virada dela de ser louca ou só mesmo de ter ficado ligado foda-se e não necessariamente tá louca, foi que eles usaram isso como um plot twist, como um gatilho de surpresa. E, cara, a Daenerys, a gente viu todo o crescimento dela e realmente a narrativa dela não merecia ter essa surpresa assim no final, né? Ser usada para ser só um choque, sabe? Só uma coisa para elevar a plateia. E tipo, tanto que eles criaram um vilão novo ali pro seriado, faltando um episódio. Então, ao meu ver, assim, o grande erro foi justamente tratar essa virada da Daenerys, essa mudança dela como um plot twist de trama. Mas, enfim, né? Essa é a minha visão. Eu tentei sair um pouco do lado emocional e tô até aceitando um pouco melhor. Vamos ver aí, né, esse último episódio pra gente ter também um julgamento definitivo. Apesar de eu achar que já tá bem óbvio, né? Eu fiz algumas previsões ali nas minhas análises anteriores e que, como não houve surpresa, eu acho que eles estão seguindo realmente uma linha ali. Então acho que tá bem óbvio aí do que vai acontecer nesse último episódio. Mas enfim, é necessário que a gente espere que a série termine pra gente dar um ponto final, um veredito. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se inscreve no canal, dá o joinha, aquela força e até a próxima.